Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Clube Criminal, seu podcast gravado às segundas e quartas-feiras ao vivo pelo Instagram. Hoje estou eu aqui, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, disponível para responder suas perguntas. Se você está ouvindo esse episódio, fique aí, porque eu tenho uma bomba que saiu muito recentemente. Essa bomba saiu muito recentemente. Terminando aqui, eu vou soltar ela também nas minhas mídias sociais, então você que está aqui vai pegar ela logo fresquinho. Saiu dia 9 de setembro de 2022, uma resolução do CNJ, para vocês que resolução do CNJ tem força de lei, resolução do CNJ tem força de lei, ou seja, você vai ter um baita de um benefício para os seus clientes que vão iniciar o cumprimento de pena em regime aberto. Deixa eu só ajeitar aqui, porque tá dando uma travadinha, show de bola, voltamos com tudo. Regime aberto ou semiaberto, tá? Vou soltar essa bomba aqui. Tiago chegou por aqui, deixa eu colocar ele também, para ele já começar com o nosso podcast Clube Criminal. Já tem perguntas aqui, enquanto isso eu vou selecionando uma pergunta aqui para falar sobre isso com vocês. Fala, grande Tiago Bunin, tudo bom? Fala, Rodrigão, me desculpa o atraso, me perdi aqui no horário, tô de camiseta, mas tô no escritório, tô trabalhando, tô aqui na minha parede livre. Hoje eu saí de casa, tava chovendo muito, eu falei, não vou colocar terno não, o terno tá guardadinho ali, porque à tarde eu tenho compromissos que vão exigir as vestes talares. Bom, você tava falando aí de uma resolução do CNJ, já nós vamos partir para essa bomba, eu já tô com ela aqui também guardado. Mas, Rodrigão, eu quero começar enquanto você vai selecionando aí uma pergunta, lembrando pro pessoal aí, que vocês podem mandar a pergunta aqui, ó, embaixo aqui, tá? Tem uma caixinha de perguntas que é um balãozinho daqueles de cartoon, um balãozinho, uma bolinha com uma interrogação no meio. Você vai clicar ali e vai mandar a sua pergunta ali. A gente não desativa os comentários, porque a gente gosta de ir falando com vocês durante a live para privilegiar quem está acompanhando a gente aqui ao vivo, tá? Mas as perguntas a gente pede para você mandar ali, porque ali a gente consegue colocar sua pergunta na tela para todo mundo ler. Porque ali vocês conseguem curtir aquela pergunta que também seja uma dúvida sua e seja muito interessante para a gente ver e responder aquelas perguntas que tenham mais curtidas possíveis. Fala, Rodrigão. Tiago, eu já tenho uma dúvida, quero te perguntar algo. A gente ficou de conversar sobre isso, eu quero conversar ao vivo com o pessoal aqui na tela para ver nossa conversa, nosso debate. Você me mandou ontem. Falou, cara, estava eu aqui esperando para fazer uma sustentação oral no STJ e um tema muito interessante apareceu que você deveria olhar isso. Então, quero conversar com você aqui, pessoal, para o pessoal poder assistir o nosso debate sobre esse tema, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Conta aí, Thiago, qual foi essa votação que você achou bem interessante lá no STJ ontem? Vocês veem que eu e o Rodrigo estamos conectados, porque era exatamente sobre isso que eu queria começar falando aqui com vocês. Ontem eu estava aguardando para fazer uma sustentação no STJ e a minha sustentação foi redesignada, mudaram a sessão. Até quero fazer uma observação aqui. As sustentações orais de agravo, muitas estão sendo redesignadas pelo número. Ontem tinham 40 sustentações orais. Possível, né? 40 sustentações orais. E eu até postei nos meus stories, para quem quisesse acompanhar, que ontem eu faria minha sustentação oral em 2 minutos e 13 segundos. Esse era o prazo da minha sustentação oral. Eu tinha 5, mas ia usar 2 minutos e 13 segundos. Tiago, dá sempre para fazer isso? Não, gente, não é sempre que dá. Confesso, óbvio. Se o cara tá ali para fazer uma sustentação num agravo, num recurso especial, ele não vai dar conta de fazer uma sustentação de agravo de recurso especial, que é um recurso que vai abranger, às vezes, matérias de mérito, que eram de primeira instância, de apelação, ele não vai conseguir. Mas em agravo de habeas corpus e de RHC, quando se debate uma tese de nulidade, uma tese de prova ilícita, uma tese sobre liberdade, dá suficientemente para você falar muito claramente o que você quer em menos de 5 minutos. Você vai agradar os ministros quando isso acontecer. Tá? Eu tinha certeza ontem que se eu fizesse essa sustentação em 2 minutos, alguns dos ministros iam fazer elogio. Tá? Porque todos eles estavam reclamando do número de sustentações orais, da hora das orais, etc. Bom, vamos lá para o assunto interessantíssimo que eu vi ontem. Aliás, ontem tiveram 2 assuntos muito interessantes. Vou tratar os 2 aqui com vocês, mas vou começar por esse que o Rodrigo falou. Ô, Thiago, pode falar, só para o pessoal poder, enquanto você vai explicando esse assunto, galera, se você não tem perguntas, faz o seguinte, clica na caixinha e vota. Você pode votar na pergunta que você achou mais interessante, porque aí ela sobe e elas ficam lá no começo e eu posso escolher aquela pergunta que te agrada também, tá? Então vai lá, Thiagão, pode ir. Bom, eu estava dizendo para vocês que ontem o Rodrigo, para falar para ele de uma decisão muito interessante do STJ. E eu liguei justamente para o Rodrigo, porque o Rodrigo é defensor público que só atua
tá? Numa vara de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. O Rodrigo tem essa atuação específica na vara dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então eu liguei para ele e falei, Rodrigo, tem que te passar um negócio aqui muito interessante de um caso que estão julgando aqui no STJ antes do meu. Super interessante, novidade, e eu já postei lá no meu feed. Se vocês quiserem, depois da nossa conversa aqui hoje, vocês podem ir lá no meu feed, tá? E apreciarem, porque eu já falei sobre esse tema lá. Bom, vamos lá. Qual que é o tema? A gente tem algo muito complexo no nosso ordenamento jurídico, que são as MPUs, Medidas Protetivas de Urgência. E por que eu falo que elas são complexas? Óbvio que tanto eu quanto o Rodrigo sabemos da importância, né, do microsistema de proteção à mulher nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente sabe, tem consciência que tem muitos casos de violência, muitas mulheres que são violentadas, vítimas de feminicídio e etc. Ninguém desconsidera isso. Ao mesmo passo, a gente sabe que também há um uso muito descomedido e desproporcional da Lei Maria da Penha em várias situações. E uma das situações é essa, é a MPU, a Medida Protetiva de Urgência, que são decretadas sem nenhum contraditório, que são decretadas em decisões normalmente padronizadas e genéricas, que são sempre decretadas mesmas e que em alguns estados não tem nem prazo de duração. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem prazo de duração, né, Rodrigo? Aqui no Mato Grosso do Sul as medidas protetivas de urgência duram 1 ano, por no máximo 1 ano, podendo depois ser renovada, mas o prazo é de 1 ano, tá? Tem estados que não tem prazo. Este caso do Rio Grande do Sul era um caso que não tinha prazo. No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não colocou prazo de duração na medida protetiva de urgência. Acho até que isso poderia ser uma recomendação que o STJ podia ter feito ontem, para que todos os poderes judiciários fizessem isso. Fala, Rodrigo. Thiago, no começo não tinha prazo, e aí não importava tanto pra gente, porque não tinha um crime. Então, assim, o que acontecia se o cara descumprisse a medida ele tinha a possibilidade de ser preso. E até foi essa a tese inicial, de falar, olha, há um bis in idem. Assim que a gente conseguia não colocar aquela desobediência. Porque a gente falava, a consequência do descumprimento da medida protetiva, e antigamente ele era punida com desobediência, é você ser preso, e não você desobedecer uma ordem. Você está violando uma condição que o juiz colocou, e você pode ter a sua prisão decretada. O que acontece foi que depois que passou a ter esse crime do artigo 24A, que estabeleceu o crime de descumprimento de medida protetiva, ficou muito perigosa a situação. Porque eu tinha medidas há 5, 6 anos vigorando, que o cara nem mais lembrava que tinha, que o casal já estava até junto de novo, porque não tinha, se a mulher não reclamasse, não tinha uma consequência de crime cometido, que o cara agora estava numa situação de crime. Então, várias discussões começaram. E aí, aqui, primeiro o tribunal ele tem decisões falando de 6 meses, 180 dias, para poder vigorar a medida protetiva. Mas a juíza aqui é o nosso prazo de tornozeleira aqui também, né? É o nosso prazo aqui no Mato Grosso de tornozeleira também. Isso. E aí a juíza aqui, ela normalmente fixa 1 ano. Todos os juízes normalmente fixam esse prazo de 1 ano, mas tem muita gente que esquece de colocar prazo, muito juiz que esquece. Então esse é um detalhe já muito importante. Você que atua por algum cliente, você pedir para que o juiz fixe o prazo. Ah, mas já está fixado e está sem prazo. Peça para que ele fixe. Mas pode continuar, Thiago. Bem interessante isso, Rodrigo. Olha o que o Rodrigo falou, olha a dica que ele deu. Fixaram medida protetiva contra um cliente seu, não tem prazo, faça uma petição na hora pedindo para que o juiz fixe um prazo máximo de duração para essa medida protetiva. Beleza? Só lembrando que a medida protetiva ela pode ser alterada a qualquer momento. Então não importa se essa medida já está 1 ano vigorando, 2 anos vigorando, não interessa. Ela pode ser alterada a qualquer tempo. A medida acabou de ser estabelecida pelo juiz. Você pode ir lá, fazer uma petição e pedir para ele fixar um prazo. A medida pode ser alterada para mais ou para menos a qualquer momento. Pode continuar, Thiago. Vamos fazer o seguinte? Vamos botar perguntas e respostas, mas vamos focar nesse tema, porque eu acho que a gente tem tanta coisa para falar. Começamos aqui, embarcamos, né? Para quem tem dúvidas sobre medida protetiva de urgência, sobre crimes de violência doméstica, vamos até transformar aqui a live numa live sobre esse tema. Porque começamos a falar, e o Rodrigo tem muita bagagem sobre isso, porque ele é defensor de uma vara de violência doméstica familiar. A gente aqui no escritório também atua muito nesses casos. A gente faz assistência para vítimas aqui no escritório, muito também. Então, acho bastante interessante aí. Vamos focar nesse tema. Quem quiser, tiver dúvida sobre esse tema, manda aqui na caixinha de perguntas, já que a gente está falando dele. Nós vamos privilegiar essas perguntas nesse primeiro momento, mas vamos responder todas que vocês fizerem aí. Bom, o que o STJ julgou neste caso? Sabendo que a medida protetiva de urgência ela não segue muito aquele princípio das medidas cautelares, né, de ser um acessório ao principal, porque a regra seria que toda medida cautelar fosse um acessório.
do principal. Imagina, teu cliente foi preso preventivamente e não foi denunciado. A investigação contra ele foi arquivada. Ele pode seguir preso preventivamente por conta daquele fato? Não, ele não pode. Isso é óbvio. Porque a medida cautelar é um acessório do principal. Primeiro da investigação, depois de uma ação penal. Mas a medida protetiva de urgência ela tem um caráter sui generis. Tem algumas leis no nosso país que têm esse caráter sui generis. É o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente. É o caso da Lei Maria da Penha. Né? Tem gente que fala que é o caso da Lei de Improbidade, eu discordo um pouco, mas acho que essas duas sim. Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Maria da Penha. Então, por conta disso, muito se dizia, a doutrina e a jurisprudência também, que a medida protetiva de urgência ela era uma medida sui generis e ela era autônoma. O STJ continua afirmando ontem que ela é sim autônoma, mas a sexta turma, ao julgar ontem o RHC 159.303 do Rio Grande do Sul, coloquem aqui no comentário alguém para mim, RHC 159.303 do Rio Grande do Sul. Quem pegou o número, coloca aqui no comentário para mim. RHC 159.303 do Rio Grande do Sul. O STJ disse o seguinte: quando há medida protetiva de urgência e não há instauração de uma ação penal, e isso pode acontecer, em regra, por duas situações. Ou porque o crime era de ação penal privada e não houve queixa-crime pela vítima, ou porque o crime era de ação penal pública condicionada à representação e a vítima não representou. Então, quando a vítima não oferece queixa-crime, quando a vítima não representa, gente, até há decadência e depois extinguiu a punibilidade desse fato. Por que a medida protetiva de urgência vai ser mantida? Então, o STJ disse o seguinte, tá? E ontem eu até expliquei isso nos meus comentários para quem não tinha visto a sessão de julgamento, já que o voto não foi publicado ainda. O STJ não disse que é uma regra geral. Se não houve denúncia, se não houve queixa-crime, a medida protetiva vai ser revogada. Não foi isso. O STJ disse, para que a medida protetiva seja mantida sem uma ação penal, sem uma persecução penal que a justifique, é necessário que haja fundamentação concreta do magistrado, da magistrada, para mostrar que a vítima continua em risco. Tá? Então, foi algo apreciando o caso em concreto? Foi. Mas, para mim, não foi uma decisão limitada àquele caso em concreto. Foi uma decisão que o STJ disciplinou isso. Bom, quando a medida protetiva de urgência está sendo mantida sem uma ação penal, é necessário que haja uma fundamentação concreta, já que essa medida não está mais servindo para proteger o processo, a investigação. Está servindo só para proteger a vítima. Então, eu preciso dizer que a vítima, mesmo sem ação penal, continua em risco. Porque senão acontece isso que o Rodrigo falou. Muitas vezes a vítima e o autor do fato se reconciliaram, ou ainda que não tenham se reconciliado, mas a vítima resolveu não processá-lo, resolveu não ter ação penal contra ele, e já está vivendo sem algum tipo de risco, né? Já não apresenta mais algum tipo de receio contra essa pessoa, e aí eu não tenho por que manter essa medida protetiva que restringe a liberdade. Achei muito interessante que os ministros discutiram, Rodrigo, igual que a gente sempre discute. Porra, mas o cara, se ele não pode ir para uma festa, porque ele sabe que a mulher vai estar nessa festa. Imagina, né? Que algum familiar deles, desse casal que uma hora, um momento da vida esteve junto, algum familiar vai se casar, algum familiar faleceu. O sujeito não vai poder ir no velório, o sujeito não vai poder ir no casamento, o sujeito não vai poder ir no aniversário, porque essa pessoa vai estar lá. Né? E isso não é em um aniversário, se a medida não tiver prazo. É em todos os aniversários pro resto da vida. São em todas as festas, em todas as comemorações familiares que acontecerem pro resto da vida. Imagina um aniversário do filho do casal. O casal vai ter que fazer festa diferente para a criança. Isso é algo muito complicado, restringe muito a liberdade, né, Rodrigo? Sim, Thiago, e é interessante que essa era uma tese nossa lá no começo. Da medida protetiva, de falar que, olha, o acessório segue o principal, que era a tese normal, da acessoridade dessa medida protetiva, só que a gente sempre perdeu isso e consolidou-se o entendimento de que não precisa, assim como você falou, não tem uma necessidade de ter. Então eu posso entrar com uma medida protetiva sem ter nem ação civil e nem ação criminal, e ainda assim ela vai andar. Ela é um elemento muito diferente do que a gente vê em qualquer lugar do direito penal, tá? Ela é um elemento muito louco, vamos dizer assim, porque ela tem suas regras próprias. E aí é muito interessante isso, de ter uma obrigatoriedade de ter um prazo. E você pode usar essa decisão que o Thiago está falando para pedir isso. Olha, então fixa um prazo. Então coloca um prazo aqui para a gente poder saber até quando que vai vigorar essa medida protetiva. Não pode ser até quanto ela precisar. Porque
Tá, daqui um ano ela tem que falar qual que é o motivo que subsiste. E aí, até eu e o Thiago temos uma tese, uma ideia, acho que não sei se o Thiago escreveu isso no livro dele, eu não lembro, Thiago, se tem no seu livro ou não, mas de que aquele prazo de 90 dias que você tem para... tem no seu livro isso? Tem, escrevi isso. Tá, legal. O prazo de 90 dias que você tem do artigo 316, parágrafo único? Tá. 316, parágrafo único, que fala dos 90 dias para você rever a prisão, ele também serviria para rever a medida protetiva. Então, se tem uma medida protetiva, por mais que falou, olha, se a medida protetiva vale por 6 meses, é interessante que o juiz coloque um prazo de reavaliação. E se não colocar, siga o prazo da lei. A cada 90 dias, ele fala, por que aquela medida ainda tem necessidade dela continuar? Ó, ela vai vigorar até 6 meses, mas a cada 90 dias, eu, magistrado que decretei aquela medida, tenho que falar o porquê que aquela medida ainda persiste. Eu não posso falar, porque ele ameaçou lá atrás. Não, tem que ter algum fato contemporâneo para ele poder continuar a vigorar essa medida protetiva. Esse é um outro enfoque, um outro olhar. Tá? Você usar o prazo do 316, parágrafo único, na medida protetiva ali. Eu escrevi no livro assim, Rodrigo, eu falei, tudo que é do sistema de medidas cautelares deve se aplicar de forma analógica dentro daquilo que for cabível, também as medidas protetivas, porque lá na Lei 11.340 a gente não tem regulamentação de um monte de coisa, né, Rodrigo? Então eu preciso beber na água do CPP. Por exemplo, a prisão preventiva mesmo, não está regulamentada lá na Lei Maria da Penha. Quando alguém é preso preventivamente por conta do crime de violência doméstica, ele é preso preventivamente com os fundamentos do 312 do CPP, né? E não com fundamento na Lei Maria da Penha. Aliás, a gente tem um caso específico de decretação de prisão preventiva quando descumprida a medida protetiva, que ele está previsto no CPP e não na Lei Maria da Penha, que é aquela do 313, inciso 2 ou 3, salvo melhor juízo. Só, Rodrigo, finalizar, pode falar. Não, eu falei que interessante, porque agora a gente tem medida protetiva que pode ser decretada em favor de homem, que antes não podia. A medida protetiva ela só podia ser decretada em favor da mulher. Qual que é esse caso, Rodrigo? 2 hipóteses. A primeira delas, quando é o filho. Tá? O filho, hoje em dia, menor de idade, ele tem uma proteção da lei, eu não gosto de chamar ela de lei Henri Borel, mas é assim que ela é conhecida. Lei 14.344 trouxe um sistema um sistema que ele quase copiou e colou a Lei Maria da Penha. É um sistema de medidas protetivas, na verdade, é um sistema de violência doméstica contra crianças e adolescentes. Então, crianças e adolescentes, hoje em dia, podem ter a medida protetiva decretada a seu favor. Então, acabou um pouco com aquela bizarrice de que o pai bateu na filha e no filho. A filha, o processo corre pela Lei Maria da Penha. O filho, não. A filha tem a possibilidade de ter uma medida protetiva. O filho, não. Agora, se for menor de idade, o filho, o homem, também pode ter essa proteção da medida protetiva, não mais pela Lei Maria da Penha, mas agora pela Lei 14.344. Só para a gente finalizar, Rodrigo, essa questão de medidas protetivas, eu e o Rodrigo falamos... Você queria falar alguma coisa, né, Rodrigo? Desculpa. Não, eu falei 14.344. Perguntaram qual que é o número da lei. 14.344. 2022, né? Isso. Bom, só para a gente finalizar, eu poder cumprimentar um amigo nosso que chegou mais tarde aqui. Eu vou contar porque ele chegou mais tarde hoje no nosso podcast. Eu quero falar rapidamente que eu e o Rodrigo já comentamos aqui hoje essa questão de, poxa, tem uma medida protetiva e o homem e a mulher voltaram a conviver, ou a mulher e a mulher, né? O suposto agressor e a vítima voltaram a conviver, tá? É importante, é prudente que você comunique isso no processo, tá? Inclusive que você oriente a mulher que tem a medida protetiva a, se valendo de uma outra advogada, comunicar isso no processo e dizer que ela não tem mais interesse, mas, caso eles tenham voltado a conviver, é importante que você, como advogado, produza a prova nesse sentido. Por quê? Porque a gente tem uma decisão do STJ bastante interessante, eu já citei elas em outros podcasts nossos, que é o HC 521-222, HC 521-222 de Santa Catarina, do ministro Nefi Cordeiro, que ele fala o seguinte: ainda que efetivamente tenha o acusado violado a cautelar de não aproximação da vítima, isso se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta, inclusive, o dolo da desobediência. Então ele considerou que não estava presente o crime do descumprimento de medida protetiva, porque havia uma autorização expressa da vítima permitindo que o sujeito se aproximasse dela. Beleza? Mas isso é para o último caso. O teu cliente vai sofrer essas agruras, né? Talvez vai ser preso, etc. Por isso que é muito bom tentar revogar antes a medida protetiva. Pessoal, vou pausar aqui as nossas explicações e as respostas de perguntas para a gente dar bom dia ao João Ricardo, porque hoje ele justificadamente chegou tarde, porque estava na academia treinando agachamento, como vocês viram nos stories que ele postou mais cedo. Fala, João!
Fala galera, muito bom dia. Eu quero já advertir aqui, ó, deixar claro publicamente que eu não sou mais servidor público. Por 16 anos da minha vida estava lá eu, na gaiolinha de ouro do cargo público, pastando do alpiste da estabilidade, quando eu decidi vir para a advocacia e não ter mais chefe. Aqui eu sou o meu chefe e com toda a arrogância peculiar que corre pelas veias de um advogado, eu estou dizendo aqui que hoje eu me dei o direito constitucional de acordar mais tarde, justificadamente. Cara, quem me acompanhou aí recentemente, cara, eu fui dormir antes de ontem para ontem, às 6 horas da manhã, e 8 horas da manhã eu tava em pé, indo pro presídio, cara. Então meu sono desregulou completamente, aí hoje eu acabei perdendo meu horário completamente, tô aqui, né? Mas é isso, bora lá. Bora lá, vamos para a primeira pergunta aí, Rodrigão. Vamos. Devo juntar... É que eu queria fazer um negócio. Os efeitos sonoros são os melhores. Galera, deixa eu conversar uma coisa com vocês, já que é um momento de contração aqui. Vocês estão assistindo? Sabe por que às vezes a live dá mais relevância, o nosso encontro dá mais relevância, mais gente, outras vezes menos gente ao vivo? É justamente pela quantidade de comentários. Quanto mais vocês interagem aqui com a gente, mais vocês curtem no coraçãozinho, a galera mandando as risadinhas aqui embaixo. Então, assim, a live é feita, o encontro é feito para interação. Então, sempre que você puder, esteja aqui ao vivo, você que está no Spotify, você que está no YouTube, esteja aqui ao vivo, sempre às segundas e quartas. E você que está ao vivo aqui, interaja com a gente. Você vê que o Rodrigo aí, com essa trilha sonora, com esses efeitos sonoros, a ideia também é trazer mais interação. Isso aqui é um podcast, é para ser engraçado, é para ser interativo, é para ser instrutivo. Então, sempre que você gostar de alguma coisa, que você perguntar alguma coisa, responda aos colegas nos comentários, responda a gente nos comentários. Quanto mais interação, mais o Instagram entende que isso aqui é relevante, ele entrega para mais e mais pessoas. Show. E aí, Thiago, só para terminar, tem 2 hipóteses que é bem interessante que dá para você fixar uma medida protetiva em favor do pai, por exemplo. Quando? Quando o pai denunciar um caso de abuso da mãe com as crianças. Então vamos supor que é um caso de alienação parental. Você pode pedir uma medida protetiva extensiva ao pai. Como eu vou fazer isso? Através dessa lei 14.344, que trouxe esse sistema da violência doméstica para criança e adolescente, porque ela fala que a pessoa que denunciar, seja ela quem for, ela pode ter as medidas protetivas em favor dela, deferidas pelo juízo. Então você vai mostrar e falar assim, olha, a mãe não pode mais se aproximar das crianças, mas ela não pode se aproximar do pai, por exemplo. Então é um caso que dá para você fixar uma medida protetiva para o homem. Ah, isso é mais cível. Cara, pode ter certeza que quando começar violência doméstica, seja de criança ou seja de mulher, isso vai resvalar na área criminal com certeza. Assim como o Thiago falou, a defesa da vítima ele faz muito no escritório dele. Por quê? É algo que vai aparecer para você. Pode ter certeza. Então é muito bom você saber dessa lei. Primeira pergunta que eu selecionei aqui foi a seguinte, ó. Devo juntar um vídeo que prova que não foi o réu que agrediu a vítima já na resposta à acusação? Então, a ideia aqui é a gente discutir um pouquinho sobre essa produção de prova, né? E eu quero casar essa pergunta, né? Se, olha, eu tenho esse vídeo, já junto ou não junto, com a pergunta mais votada, que foi essa aqui, ó. Que ela vai no mesmo sentido. Rodrigo, eu vi que é permitido ao advogado fazer investigação defensiva. Porém, eu gostaria de saber como que é realmente na prática, os principais pontos que o advogado deve se atentar para ter êxito. Aí a gente pode juntar as 2 perguntas e falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão probatória, puxar um pouquinho para lembrar da Penha, a gente pode falar de investigação defensiva e assim por diante. Quer começar? O Thiago já vi que já liberou o som dele ali. Vamos lá. Rodrigo, eu tinha muito a ideia de que a defesa não devia juntar as provas na resposta à acusação. Inclusive, eu tinha uma ideia de que a defesa devia juntar aquelas provas que ela tivesse depois da audiência de instrução nas alegações finais. Tá? Mas hoje eu tenho um pouco de receio disso, até porque é tese, em muitos casos aqui nosso no escritório, que a juntada das provas precisa ser antes da audiência de instrução. Porque na audiência de instrução, via de regra, a gente acaba a produção de provas. Depois do interrogatório do réu, não é mais para ter prova. Salvo a fase do 402, por algum elemento cuja necessidade surja na audiência de instrução. E essa regra, né, deve ser tanto para a defesa quanto para a acusação. Então, eu tenho achado temerário, eu tenho receio de provas juntadas depois. Salvo se for uma prova que só chegou na sua mão, tá? Depois da audiência de instrução. Eu já assumi casos após a audiência de instrução, em fase recursal, que o advogado que atuou antes de mim juntou prova depois da audiência
e o juiz mandou desentranhar a prova, dizendo, olha, sobre essa prova a gente não vai mais conseguir colher prova oral sobre ela. É um documento que está datado de antes da audiência, o advogado podia ter juntado antes da audiência de instrução, então eu estou desentranhando essa prova dos autos. Se é certo, se não é, o debate é longo, mas eu acho que você não pode correr esse risco. Caso você não queira dar essa informação tão antes para o Ministério Público, ou permitir que essa informação chegue até a vítima ou até alguma testemunha, eu sugiro que você junte mais próximo da audiência, tá? Um dia antes, 2 dias antes, 3 dias antes, na semana da audiência. Então, respeite essa observância de juntar antes da audiência de instrução. Salvo se essa prova só chega na tua mão depois da audiência de instrução. Beleza? Aí eu acho que tem uma ressalva para você juntar depois. Fala, João. Tiago, uma sacada aqui para o pessoal com relação à pergunta da Ana Paula Lima, que foi sobre a juntada de um vídeo que mostra, né, o que ela fala é que o réu, que mostra que o réu, que foi o contrário, o réu não agrediu a vítima, né? Se é um processo que versa sobre uma suposta agressão dele contra a vítima, e você tem uma prova disso, aí a gente está numa hipótese do 3861, que é o juiz absolverá o réu quando está provado a inexistência do fato. Se a alegação do fato é que ele teria agredido ela e você tem um vídeo que é o contrário, ele não agrediu ninguém, o fato não existe. Muito pelo contrário, a tese defensiva é que ele foi agredido. Se tem um vídeo disso, aí eu acho que você pode ousar, em resposta à acusação, buscar uma possível absolvição sumária se não houver questão que merece dilação probatória. Você, advogado, tem uma prova em conteste, um vídeo que foi periciado, né, por uma perícia particular que mostra incontestavelmente, ali não está escuro, imagem nítida, mostra o que aconteceu, pessoas no inquérito já falando exatamente em consonância com o vídeo. Aí se tem uma hipótese de uma prova cabal de que o fato não aconteceu e aí buscar, quem sabe, até uma absolvição sumária, né? Mas eu acho que é interessante nessa leitura que o Thiago deu, que é uma leitura muito, assim, ela é muito disruptiva. O que a gente vê por aí é todo mundo falando, a resposta à acusação é rolar testemunhas peremptório, mais nada. Não é bem assim, né? Então há casos, sim, que você tem prova da inexistência do fato e como na sua pergunta, eu acho que merece juntada, sim. Então o Thiago falou juntar antes da instrução e eu estou falando, em algumas hipóteses, juntar na resposta à acusação mesmo. Show de bola. Eu também concordo, principalmente nessas provas que são irrefutáveis, vamos dizer assim. O que você vai deixar para juntar mais próximo? Algo que você não vai antecipar aquela tese. Vamos dar um exemplo. Olha, eu tenho uma prova que mostra que, ou então uma prova testemunhal, vamos falar de prova documental, que daria para ser juntado com a resposta à acusação, que mostra que o policial quebrou a porta e invadiu o domicílio. E o policial está falando que não fez isso. Eu vou juntar esse documento antes e vou dar a chance para o policial olhar esse processo e falar assim, olha, quando eu cheguei lá, eu chutei a porta. Cara, o policial está mentindo desde o começo. O que eu quero é mostrar a mentira desse policial. Aí talvez seja interessante você falar, olha, o policial não chutou. Como é uma prova, o policial está falando que não chutou a porta quando eu perguntei para ele, surgiu a necessidade de se juntar o laudo, mostrando que essa porta está arrombada. E aí é a hipótese que o Thiago falou, tá? E também acho que tem uma ressalva grande que é no tribunal do júri, que dependendo do momento, talvez seja melhor você juntar essa prova na segunda fase. Claro que tem que ser antes do plenário, os documentos têm que ser juntados antes, mas aí vai da estratégia processual. Então, no seu caso, sim. E entrando um pouquinho na investigação defensiva, o Thiago, pelo que eu sei, pelo que eu lembro... Pode falar, João, você quer falar antes das provas? Antes de passar para a investigação defensiva, com isso que você tocou, é interessante. Vou dividir uma estratégia aqui com vocês. Pode ter certeza que a acusação, seja promotor, seja assistente de acusação, eles vão estar muito atentos ao processo no 479. 479, eles vão estar com a orelha super em pé. Mas e entre o 422 e o 479? Muitas vezes é esquecido por eles. E já aconteceu de eu fazer uma juntada no meio do processo, juntada de documentos, não intima a parte contrária, tá? Então, no 479 eles vão estar atentos, é preciso a ciência da parte contrária, mas uma mera juntada de documentos não é objeto de intimação da parte contrária. Então, às vezes, você pode, inclusive, refutar aquele argumento que é tão comum, falar que a defesa juntou 2.000 páginas para confundir a acusação. Muito pelo contrário, queridão, isso aí já foi juntado lá no meio da segunda fase. Eu não sei o que o senhor estava fazendo, né? Talvez estivesse cheio de trabalho, distraído, ou não dado a devida importância para o processo, mas isso aqui já estava juntado há muito tempo, né? Então, olha só que interessante quando o argumento, o contra-argumento, ele volta no corte seco, faca tramontina, né? Exatamente. Bom, eu lembro que o Thiago era meio contra fazer a investigação defensiva lá, dependendo da peculiaridade do caso.
Eu tenho uma opinião assim, para que serve investigação defensiva, né? Que perguntou como é que isso funciona na prática. Eu não sei se você falou, Thiago, que não tinha tanta necessidade, eu não lembro, você falou algo assim, não foi? Não, eu só acho que o pessoal banalizou o que é investigação defensiva. Tem muito advogado que fala, eu faço investigação defensiva. Faz porra nenhuma. Só está acompanhando o inquérito policial e pedindo para rolar testemunha e produzir alguma prova. Isso aí não é investigação defensiva. Isso aí é participação ativa no inquérito policial. E aqui no meu escritório eu brinco que eu tenho 3 formas de atuar no inquérito policial. Atuar, acompanhar o inquérito policial, que é só acompanhar. Eu vou levar meu cliente, vou no máximo pedir para ouvir uma testemunha e vou fazer isso na própria oitiva do meu cliente para que conste no depoimento, no interrogatório, não vou peticionar. A segunda hipótese, que é uma investigação, atuação ativa no inquérito policial, então é um caso que eu vou peticionar, eu vou juntar documentos, eu vou ficar na delegacia para pedir cópia, etc. E essa é a maior atuação que a gente tem aqui no escritório em inquéritos policiais. E a terceira hipótese, que é acompanhar o inquérito policial e junto instaurar um procedimento de investigação defensiva, né? Que é algo que poucos advogados fazem, muitos falam que fazem, mas não fazem, né? Que é abrir um caderno de investigação. Você vai fazer um inquérito policial dentro do seu escritório. É coisa séria, né? É abrir um caderno de investigação defensiva, intimar testemunhas para serem ouvidas, inclusive usando da analogia do CPC, né? Que autoriza o advogado a fazer intimação de testemunhas para audiência em juízo, e aí você intima a testemunha com a analogia no CPC e ouve no seu escritório com a previsão no provimento 188 do Conselho Federal da OAB, colhe tudo isso por escrito, filma os depoimentos das testemunhas. Thiago, oficia a ordem. Mas duas diligências aqui, ó, que eu não vejo o pessoal fazendo. Perícias particulares, igual tem uma perícia do Estado, uma perícia particular. E outra coisa, colheita de elementos investigativos, seja imagens, seja documentos, através de colaboradores, investigadores particulares. Tem todo um rolê que a galera fala que faz investigação defensiva, mas não faz coisa nenhuma. Não faz. Oficiar órgãos para pedir acesso a câmeras de filmagem, acesso a documentos, etc. Né? Isso sim é investigação defensiva. Sou contra, não. Sou a favor. Né? Só acho que tem um receio de depois, por isso que eu acho que você tem que fazer quando for fazer de forma muito fidedigna, né? Com gravações e etc., com testemunhas, porque como não tem previsão legal, a gente pode correr o risco de você fazer todo um trabalho, colher toda uma prova e depois isso ser entendido pelo juiz que ela não é prova lista, que ela não é prova idônea. Em que pese a gente já tem uma decisão do TRF, acho que do TRF Paulo, né, o mesmo que o nosso, o 3, autorizando a investigação defensiva. Já vou pegar essa decisão e já falo para vocês. Volta aí, Rodrigo. Foi no caso do Lula, né, o processo dele, que saiu essa decisão. Então, o que eu ia falar, assim, na minha visão, perguntou como é que se faz uma investigação defensiva. Acho que o Thiago resumiu bem. A ideia é você criar um caderno. Para que serve isso? Para você fazer o que é mais importante dentro de um procedimento criminal, que é para você preservar a custódia da prova, a custódia da cadeia de custódia da prova. Por que isso? Porque quando a defesa junta uma prova, é claro que o juiz vai olhar desconfiado para isso. Você está brigando do outro lado do promotor. A gente não pode colocar uma venda nos olhos e fingir que o que o promotor junta não tem mais credibilidade do que a gente junta. É claro que tem mais credibilidade na visão do juiz. É difícil um juiz vir e falar, não tem nenhuma credibilidade a mais. Claro que tem. Então, quando você junta uma prova, você tem que tomar cuidado. Por exemplo, no relato aqui da nossa colega que colocou, posso juntar o vídeo do réu mostrando que ele não bateu? Pode, mas toma cuidado de extrair os metadados desse vídeo para mostrar que ele foi feito no dia que está descrito na denúncia, a localização geográfica desse vídeo. Hoje em dia, a maioria dos celulares, e a maioria dos vídeos são feitos por celulares, eles têm localização geográfica, eles têm o horário que foi feito. Então você vai retirar essas informações do vídeo, do metadado. Se for preciso, se for uma coisa um pouco mais complexa, você pode até contratar alguém para te auxiliar nisso. E junta junto. Olha, aqui está a mídia, aqui está o vídeo e aqui está a folha com metadado. De quando foi feito esse vídeo, como ele foi feito. O que é isso? É você preservar a cadeia de custódia da prova. É mostrar como que essa prova foi feita. Depois, como essa prova chegou até mim. Se você tem um caderno de investigação defensiva, você vai escrever lá. Olha, no dia tal, às tantas horas, fulano de tal compareceu informando que existe um vídeo que pode ser encontrado na loja tal. Assim determino que seja feita uma diligência até a loja tal para que pegue esse vídeo. Junta isso no seu caderno. Depois, se você precisar falar e demonstrar como que aconteceu a produção dessa prova, você vai saber. Você não vai ficar que nem um patão lá na audiência quando o juiz perguntar para você, você ficar, doutor, mas como é que o senhor teve acesso a esse vídeo? É que cliente me trouxe.
Não, pô, você precisa falar, olha, a cliente me trouxe a informação no dia 5, no dia 5 mesmo a gente fez uma diligência até a loja me forneceu esse vídeo no dia 7, eu mandei isso para uma perícia extrair metadados, eles conseguiram extrair que isso foi gravado no dia XYZ. Olha a diferença da qualidade da prova que você demonstrou em juízo. Rodrigo, mas é o MP que precisa fazer isso, não é? Claro que é. E aí você tem que cobrar dele. Cadê o metadado do vídeo que você juntou? Cadê a qualidade da imagem que você fez? Como eu expliquei para vocês, já atuei em processo que tinha foto do áudio. Tinha foto do áudio do WhatsApp, falando, olha, nesse áudio que está aqui em cima dessa foto, o réu ameaçou a vítima. Opa, peraí, já era esse processo, né? Não tem prova. Pode falar, João. Cara, eu acho que no final das contas, assim, fechando tudo que vocês disseram, eu acho que um lance muito importante quando a gente fala de investigação defensiva para trazer prova para dentro de um processo é analisar que essa prova seja produzida pela investigação policial, pelo PIC do Ministério Público, pela investigação defensiva do advogado. Toda a prova é julgada pelo juiz. E ontem aconteceu um negócio na audiência que eu achei, cara, sensacional, que foi o juiz reconhecendo a minha boa-fé. Cara, tem um processo que eu tô tocando que os pais da vítima fizeram uma carta dizendo que não queriam o acusado preso porque o consideravam como filho e encaravam o fato tido como criminoso como um acidente onde a prisão do acusado para os pais das vítimas serviam como mais um luto, mais uma dor. Cara, eu chego a arrepiar só de lembrar disso. E aí eu percebi o juiz por várias vezes perguntando para as testemunhas, as perguntas do juízo, se eles conheciam os pais da vítima. Se eles tinham ciência de que essa carta é verdadeira. Cara, ao final da audiência, que era para a oitiva de testemunhas de acusação, eu relembrei o juiz que nós da defesa, doutor, fica tranquilo, que na outra audiência, o próprio pai subscritor dessa carta foi arrolado como testemunha de defesa nesse processo. E aí, cara, me emociona, assim, porque ele olhou para mim e falou assim, inclusive no despacho que eu coloquei, eu falei assim, o próprio juiz citou a boa-fé da defesa. Cara, imagina um juiz desse, e quem sabe aqui conhece o juiz da vara que eu tô falando aqui, do Mato Grosso do Sul. Ele sabe, cara, a forma com que ele encara os advogados, né? Então, assim, ele encara muito bem os advogados e quem não é de boa-fé, ele sabe quem não é de boa-fé. Então, no final das contas, quem vai julgar a sua prova no processo é um juiz. Então, faça tudo com boa-fé, cara. O juiz não é besta, o juiz está o dia inteiro vendo prova trazida por advogado, ele sabe o que é sacanagem e o que não é, né? Então, no final das contas, preze pela boa-fé, porque ela convence muito mais, às vezes, do que algumas provas que você junta aí que são duvidosas. Tem uma pergunta que eu deixei aqui, que é o João. Rodrigo, só para a gente finalizar a investigação defensiva, só um detalhezinho. Pessoal, onde eu tenho mais usado a investigação defensiva hoje é em casos de recurso. Porque é o maior nicho de atuação do meu escritório. Normalmente a gente é procurado em casos em que o cara já foi condenado, em que o acusado, a acusada já foi condenado. E sempre que isso acontece, a pessoa aparece com uma prova nova. E eu sei que aquele artigo 616 do CPP, que é a conversão do julgamento em diligência, que a gente já falou muito aqui, é bem difícil, é bem complicado, né? Então eu até tento a conversão do julgamento em diligência, mas não fico esperando ela ser deferida, né? Eu já produzo essa prova aqui no meu escritório em investigação defensiva e na hora que apresento as minhas razões de apelação, eu já venho com a razão de apelação e a minha prova dentro, com o caderno de investigação defensiva acompanhando. O Tribunal de Justiça aqui do Mato Grosso do Sul assustou a primeira vez que eu fiz isso, porque eles não estão acostumados, né? E aí você traz uma prova ali colhida, com toda a idoneidade, com toda a fidedignidade, porque eu gravo normalmente o depoimento da testemunha, etc. E isso é sim valorado. Já deu muito certo pra gente em vários casos aqui no escritório. Desculpa, Rodrigo. Não, pessoal, só me lembra que tem duas bombas para eu soltar para vocês, tá? Tem uma, 9 de setembro agora, resolução do CNJ, vou falar no finalzinho da aula. E tem uma outra especial, vou contar uma novidade aqui para vocês, que quem ficar até o final vai ter uma baita ferramenta na mão para utilizar. Eu vou contar só no finalzinho, acho que essa nem o Thiago, nem o João estão sabendo ainda, eu vou mostrar aqui em primeira mão. Você sabe o que é que eu vou mostrar? Ô Rodrigo. Você sabe, fala. Antes de você mostrar. Meu estagiário é seu estagiário também. Ah, verdade. É meu também, tá, queridão? Não me coloque fora dessa não, hein? Vai. Ô Thiago, você tá falando sobre uma hipótese, um artigo que fala da hipótese de conversão em julgamento. Para quem é do júri, sabe, eu vou mostrar que quem não é, geralmente não conhece esse artigo, artigo 481,
é a hipótese da conversão em diligência e a dissolução do conselho de sentença lá no plenário. Tem gente que não conhece esse artigo. Inclusive, queridões e queridonas, o próximo júri que eu vou fazer agora, na sexta-feira, é um júri que eu fui lá para outro estado, consegui a aplicação com o juiz do artigo 481, dissolveu-se o conselho de sentença, fez-se o exame de DNA com a amostra coletada na própria vítima e acreditem, pasmem, excelências, resultado do DNA incompatível com o do acusado. Cara, olha, hoje é o dia da emoção aqui. Eu tô assim, ó. Olha, imagina eu chegando nesse júri, falando assim, ele iria ser condenado, porque a justiça se manteve inerte ao DNA que era para ter. Foi coletado e não foi feito. E aí, simplesmente, a gente mostra agora que o DNA é incompatível. Prova de que não foi o autor, o réu, o autor do fato. Cara, assim, ó, eu tô ansioso. Tá? E, inclusive, isso aqui é objeto do quê? Conhecimento jurídico. Queridão, vai estudar. Quantos e quantos advogados perdem processo porque não sabe fazer defesa, não conhece a lei, cara. Não conhece o procedimento. Exatamente. Eu gosto do João por causa disso, né? Você vê que o João, cada processo dele é uma emoção diferente, assim, ele transparece muito. Eu conheço esse caso que o João estava falando ali ontem, antes da aula, ele chegou lá a gente estava se preparando para fazer aula, ele contou ali, a emoção também veio, e hoje de novo, porque eu conheço bem de perto, sei como é que é esse caso dele ali, é muito interessante. Tem duas perguntas que eu queria passar. A Lari perguntou aqui, ó, gostaria de saber o que vocês pensam sobre a necessidade de ter o advogado da ativa auxiliando o MP em procedimentos criminais. Por que eu separei essa pergunta? Só para vocês poderem entender. Porque teve uma aluna nossa, de um curso meu, né, do Expert em Violência Doméstica, pela mulher, que a gente ensina como fazer a defesa da mulher, lá de Bauru, ela na minha cidade natal, inclusive, estou até conversando com ela para a gente conseguir fazer essa aula. O que ela conseguiu? Olha que interessante. Que a defensoria crie essa vaga e nomeie advogados dativos para defender as vítimas em procedimentos de violência doméstica. Ela conseguiu isso lá, só que agora ela precisa de um curso de formação, e aí eu vou dar aula para eles lá nesse curso de formação também. Então, assim, é muito interessante. Acho que em todos os crimes não, mas na Lei Maria da Penha é muito interessante esse posicionamento, porque a própria lei exige que em todo procedimento exista um advogado pela defesa. E se não tem um advogado contratado, teria que ser um defensor. Aqui em Campo Grande a gente tem vagas de defensorias especializadas em defesa da mulher. Agora, no interior do estado de Mato Grosso do Sul, não existe isso. E foi até uma proposta do pessoal do NUDEM, que é o nosso núcleo aqui, da defensoria, de colocar o defensor atuando pela vítima. Só que seria impossível, porque o réu ficaria desassistido. Então, por enquanto, não tem ninguém, mas a lei exige. Então, é uma exigência da lei de ter um acompanhamento. Então, olha só que interessante para você brigar aí na sua cidade, da mesma forma que essa nossa aluna brigou, a Gabriela, para você brigar aí na sua cidade, para você poder fazer isso. Aí, conseguir essa vaga aí na sua cidade, tá? Muito interessante o que ela fez, foi até o MP, fez um trabalho bem legal aí. Olha que legal, Adalva. Eu moro em Bauru, doutor Rodrigo, e fiz estágio na DP Criminal aqui também. Show de bola, sou estagiário da Defensoria de Bauru, fui filho da Defensoria de Bauru, antes da Defensoria existir. Olha só como eu tô velho. Mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui que vai encaixar, Thiago, acho que é bem interessante, João, que é em qual e até qual momento posso colocar prova no processo no rito ordinário? A gente meio que já falou sobre isso. Tem uma dica fera aqui para falar, duas, na verdade. Vou passar por ela, se vocês tiverem complementação, vocês falam. A primeira você pode juntar documento em qualquer fase processual. Isso está expresso. Como é que é? 231? Show de bola. Artigo 231 fala, documentos podem ser juntados em qualquer fase processual. Apesar da gente ter falado sobre aquela lealdade e tudo mais, não tem uma limitação que esse documento precise ser novo. Então, se o magistrado indeferir o seu pedido de juntada de documento, você pode falar para ele, não, excelência, pode juntar em qualquer fase, inclusive recursal. Eu posso juntar documento em qualquer fase do processo. Ele não precisa ser documento que surgiu a necessidade durante a audiência, diferente da fase do 402 ou do 422 lá do júri, enfim. Você pode juntar a qualquer momento, salvo as exceções legais. Exemplo, o júri, eu não posso juntar no dia do júri. Eu tenho que juntar 3 dias antes, porque tem uma exceção legal. Então, esse tipo de prova poderia ser produzido até em recurso. E o segundo ponto que eu quero lembrar vocês é um artigo que eu adoro, que é um artigo esquecido no código, eu tento trazer ele sempre à tona, quem é da comunidade já sabe, é o artigo 189 do Código de Processo Penal, que fala, se o interrogado negar a acusação no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas. Tá? Então esse é um artigo muito interessante, que se seu cliente chega lá no interrogatório dele e fala que não foi ele pode novamente indicar provas. Tá? Ele pode prestar os esclarecimentos dele, mas pode indicar provas que ele queira rolar ainda, depois de ter ouvido toda a sistemática. Não é um artigo
de agora, é um artigo quando o réu falava em primeiro. Antigamente, o réu era o primeiro a falar dentro do processo, e depois vinha toda a produção de prova. Mas esse artigo ainda é muito útil. Por quê? Imagina que o réu ouviu todas as testemunhas, ouviu tudo que tinha contra ele, todas as provas contra ele. E agora ele vai prestar a autodefesa dele, última oportunidade. E nesse momento processual, ele podia falar, não, peraí, eu tenho uma prova que contraria o que a testemunha A falou. Só que até então eu não sabia que a testemunha A falaria aquilo. Então é um artigo muito interessante que abre uma possibilidade ampla de produção de prova em favor do réu. Artigo 189, o juiz provavelmente não vai conhecer esse artigo, então você vai ter que mostrar para ele lá, falar, excelência, tá na lei, Código de Processo Penal. Ele pode indicar provas nesse momento processual. Então, se você quer indicar ou uma testemunha nova, às vezes, em vez de você pedir ela como testemunha referida por alguém, como testemunha do juízo, lembrando que o réu não pode referir, né, porque é uma testemunha que refere outra, não é o réu que refere alguma outra testemunha, mas aqui você abre uma porta para indicar uma testemunha, às vezes a destempo, tá? Vai dar certo? É uma tentativa, não sei, mas é uma possibilidade. Pode falar, João. Não tem, já fechamos o tema aqui, eu só queria avisar essa galera que está assistindo aqui, a gente tem um monte de gente assistindo e gente pegando o replay. Galera, acostume-se, a gente tem um encontro quase que diário, segunda, terça e quarta, todas as semanas. Possivelmente no ano que vem a gente vai ter encontro segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias da semana, porque tem alguns projetos rolando aqui. Mas vocês todos, de segunda a quarta-feira, vocês têm encontro com a gente. Segunda-feira, podcast Clube Criminal, meio-dia. Terça-feira, a aula do Criminal na Prática gratuita, a mesma aula que fica para os nossos membros, às 20h45, acontece no Instagram e no YouTube do Criminal na Prática. Quarta-feira, podcast de novo. Olha isso, cara. Isso aqui, olha quanta sacada que apareceu aqui. Se você deixar para depois, você não vai dar conta de ouvir os mais de 200 episódios que tem lá no podcast, no Spotify. Então, se acostume, habitue-se a almoçar com a gente na segunda, quarta-feira, habitue-se a toda terça-feira assistir a aula do Criminal na Prática, a mesma aula que fica para os nossos alunos, disponível para você gratuitamente. Gratuitamente. Já tem momento que a gente tinha lá 400, 500 pessoas ao vivo toda terça-feira. Anda um negócio meio desassistido, justamente porque tem gente que não tem dado o devido valor à própria preparação pessoal, à capacitação como advogado. Inclusive, a aula dessa semana, até que dia vai ficar gravado, disponível, Rodrigo? Até segunda da semana que vem. Perfeito, perfeito. Então, você que não assistiu, vai lá no YouTube, coloca Criminal na Prática, você já vai ter uma aula lá sobre a lei. Eu não vou falar o nome da lei aqui, porque senão o Instagram dá ban pra gente aqui, acaba banindo, mas é um nome de uma coisa assim que você tem que assistir. Então vai lá, bota Criminal na Prática, busca que essa aula vai estar gravada até segunda-feira. E na terça-feira você tem o quê? Um outro encontro com a gente às 20h45. Marca na sua agenda. Segunda, meio-dia, terça, 20h45, quarta, meio-dia. E provavelmente, ano que vem, vai ter projeto aí para a OAB de capacitação. E quinta e sexta a gente vai encher essa agenda aí para todo dia você ter um encontro gratuito e extremamente agregador com a gente. Show de bola. Galera, seguinte, vamos lá para a pergunta da Débora, nossa querida Débora Fuzeto aqui. Fez uma pergunta interessante, vamos responder. Professor, medidas protetivas só cabem em crimes da Lei Maria da Penha? Deixa antes de eu responder isso, falar para vocês que eu vou soltar uma bomba que é muito interessante, algo que eu não falei ainda. Vou fazer inclusive um Reels, depois que terminar aqui, para poder soltar lá no meu perfil de tão importante que é essa bomba. E vou contar uma novidade para quem está aqui. Essa eu vou divulgar um pouquinho para frente, mas eu vou contar uma novidade para quem está aqui. Vocês já vão conseguir utilizar uma ferramenta, mas só para quem ficar até o final desse episódio do Clube Criminal. Vamos lá, Débora. Só cabe nos crimes da Lei Maria da Penha? Na verdade, a medida protetiva até então, ela só poderia ser aplicada em favor da mulher, né? E aí vai ser nos contextos de violência doméstica. Não daria para aplicar fora desse contexto. O que dá para você fazer fora desse contexto? Você ir para uma medida civil, né? Você vai pedir lá para o juiz uma medida civil ou, nos outros crimes, você pedir que o réu, por exemplo, que está preso, ele seja liberado, mas com uma condição de não se aproximar da vítima, manter tantos metros de distância da vítima. Seria uma condição para a liberdade provisória dele. Não é a medida protetiva, porque ela só está explícita na Lei Maria da Penha. E aí, como eu falei um pouquinho antes, hoje nós temos a lei recentíssima, 14.344, entrou em vigor agora no meio do ano, é de 2022, 14.344, que ampliou o aspecto das medidas protetivas para crianças e adolescentes e pessoas que que noticiam crimes contra crianças e adolescentes. Então, um pai que divulgar que o filho está apanhando da mãe, ele pode pedir uma medida protetiva tanto para o filho contra para ele. Lei Henri Borel, exatamente isso, tá? Eu não gosto de chamar a lei assim, porque esse caso nem foi julgado ainda, enfim, tem um artigo polêmico dentro da lei por conta disso, tem uma homenagem e tal, enfim, é um assunto meio delicado
na visão penal, né? Porque os réus não foram condenados ainda e já tem uma lei que meio que atribui culpa aos réus por conta disso. Então é uma coisa meio estranha de você ver na legislação, nesse momento processual. Enfim, poderia ter sido feito um pouco depois ou homenageado uma outra criança nesse momento em que a lei foi feita. Mas essa lei traz um sistema de violência doméstica contra crianças e adolescentes, tanto homens quanto mulheres, e um sistema de proteção para aquelas pessoas que denunciam. E os dois têm crime específico nessa lei. Tá? Um crime novo, um crime específico dessa lei, para o Thiago somar aí nos mais de 2.000 crimes que ele falou que existe. Tem mais um crime agora nessa lei, que é descumprimento de medida protetiva contra crianças e adolescentes. Caramba, Rodrigo, o conhecimento desse artigo que você falou, achei aqui bem pesado, né? Sim. Bem complicado. Um caso antes de ser julgado que já tem uma legislação que já julgou. Com algo muito complicado. Acho que um exemplo didático, né, de populismo penal. Caso bem complicado. Né? Interferência da mídia, de todas as esferas de poderes, nesse caso, inclusive, no julgamento pelo Tribunal do Júri. Coitado dos advogados que fazem essa defesa aí. Porque você não tem como falar que isso não seria legítimo, mas em outro momento, não agora. Se depois de uma condenação, seria mais do que interessante. Mas agora, e se o tribunal fala que não foi um caso de violência doméstica? Como é que vai ter uma homenagem a alguém dentro de uma lei, depois aqueles réus são absolvidos? Exemplo, pode acontecer. Né? Vai ser difícil, mas pode acontecer. Lei Maria da Penha, depois do devido processo legal e do trânsito em julgado do caso, Maria da Penha era vítima, né? Exato. Vamos pra bomba? Posso ir pra primeira bomba aqui, galera? Vamos lá, que até eu tô ansioso. Tá, CNJ, eu sou o louco das resoluções do CNJ. Anota aí que essa resolução vai ajudar em todos os seus casos. João, Thiago, pode pegar o papel e caneta, que essa vai servir para vocês também. Resolução 474 de 2022, de 9 de setembro de 2022, resolução 474 do STJ. O que essa resolução fez? Ela pegou a resolução 417 de 2021 e alterou o artigo 23. E o artigo 23 passou a vigorar com a seguinte redação. Vou ler para vocês e aí vocês vão entender. Transitar em julgada a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento de pena, previamente à expedição do mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência de monitória e da observação da súmula vinculante 56, ou seja, você não prende mais o réu para readequar o regime dele depois, que é o que já aconteceu em larga escala. Saiu uma resolução falando do regime aberto. Primeiro o CNJ falou, no regime aberto, você precisa primeiro intimar o réu para que ele dê início ao cumprimento de pena, você não prende ele. Se ele não der o início, aí sim vai ser feita a prisão. E agora, o CNJ, em setembro agora, ele não sei como eu falo isso, mas enfim, colocou dentro de uma resolução que tem força de lei, falando que regime semiaberto ou aberto não se expede mais mandado de prisão. Primeiro se intima para dar início ao cumprimento de pena. O que eu estou dizendo para você aqui? O seu cliente, que precisava ser preso para ser readequado depois, às vezes, de 30, 40 dias, lá no regime semiaberto, ele vai ser intimado para dar início de cumprimento de pena já no regime semiaberto. Então, aqui em Mato Grosso do Sul, hoje em dia, está acontecendo aquela audiência de custódia para réus que estão sendo colocados em regime inicial de cumprimento de pena. E aí você já pode fazer, esse é um dos pedidos possíveis, tá? Olha, excelência, o réu não pode ficar preso, ele está sendo preso para dar início ao cumprimento de pena, e o início de cumprimento de pena dele tem que ser direto já no regime semiaberto. Então você vai soltar ele agora e vai intimar ele para que compareça ao semiaberto e comece a cumprir dessa forma. Porque ainda está sendo feito de forma errada, claro, e vai continuar sendo feito por muito tempo, porque é resolução muito recente, que ninguém tem conhecimento disso. Então, uma possibilidade de o seu cliente não ser preso. Maravilha? Quer comentar alguma coisa, Thiago, João? Não, só quero falar que, ó, sensacional, galera que tá no ao vivo aqui, já mete aquela chuva de palminhas aí, porque essa dica aqui valeu o encontro de hoje inteiro, tá? Isso aqui é ouro. Eu sempre digo, uma sacada paga. O que você pagou? Nada? Não, meu amigo, você pagou o que é mais valioso, que é o seu tempo. Então dá aquela salva de palmas aqui. Quem já anotou o artigo e o número da resolução, já deixa aqui pro colega para ajudar, tá ok? E tamo junto, misturado e sempre aqui, ó, unidos pela mesma defesa. Feliz demais de participar de mais esse evento aqui. Clube Criminal, melhor podcast da advocacia criminal brasileira. Sensacional, muito bom mesmo. CNJ, tá, pessoal? Resolução 472/22 CNJ. Na verdade, ele altera a resolução 417
para incluir, para modificar esse artigo para incluir o semiaberto também. Então, aberto e semiaberto. Aberto, a gente já tinha falado isso para os alunos da comunidade. Agora, o semiaberto também inclui. E é muito comum você ver sair mandado de prisão. Se sair o mandado de prisão, você vai pedir para o juiz o contramandado de prisão, informando da resolução do CNJ, para que ele cumpra da maneira correta, intimando o seu cliente, não prendendo ele para depois cumprir. Você vai ganhar uns 30, 40 dias de prisão em fechado para o seu cliente. Aí já é um baita do... Porque, principalmente depois da digitalização do processo, por incrível que pareça, isso ficou mais demorado, né, Rodrigo? Hoje em dia, sai o mandado de prisão na vara onde o processo tramitou, e aí, depois que era cumprido o mandado de prisão, até expedir a guia de recolhimento e gerar um processo de execução penal no CEU, era mais ou menos isso mesmo, 30 a 40 dias que o sujeito ficava preso. Um colega perguntou no comentário aqui, foi muito interessante a pergunta para a gente terminar, Rodrigo, se no caso de recaptura vale essa discussão também. O grande problema é que no caso de recaptura, normalmente há regressão. E normalmente essa regressão é por salto. Então ela vai jogar teu cliente do aberto para o fechado e do semiaberto, obviamente, seria para o fechado. Então, eu acho que não se aplica, tá, essa resolução. Mas é possível que você peticione no processo e peça para o seu cliente se apresentar. Já fiz isso, né? Para que não haja um cumprimento do mandado, expondo ainda mais o sujeito na casa dele, etc. Fala, olha, ele vai se apresentar na data de amanhã às tal horas no presídio para cumprir o mandado de prisão. Isso é possível, sim, você fazer. Beleza? Chegamos aqui ao horário. Pera, que eu tenho mais uma coisa para falar, pô. Você tá ansioso, o pessoal vai embora. Não vai saber da novidade que eu quero divulgar em primeira mão para quem tá aqui, essas 130, 140 pessoas. É o artigo 23 dessa resolução, tá? Aqui a resolução que eu falei para vocês, o número, ela só tem o artigo 23, porque é o artigo 23 da resolução 417 de 2021, beleza? Tiago, primeira coisa, pessoal, clica aqui em cima, ó, e já segue todo mundo, tá? Quem aí tá vendo pelo desenho direito e ainda não me segue no Criminal na Prática, siga, porque esse perfil é voltado pro direito. Siga Thiago Bunin, João Ricardo Batista. E deixa eu mostrar outra coisa para vocês aqui, em primeira mão, que é esse site, ó. Mais um projeto aqui do Criminal da Prática, do Clube Criminal, meu, do João, do Thiago Bunin, que é Jurisprudência Criminal. Você vai entrar aqui nesse site, ó, jurisprudenciacriminal.com.br. Nem era para eu estar divulgando isso para vocês ainda. Você vai entrar aqui, jurisprudenciacriminal.com.br. O que a gente fez? A gente pegou jurisprudências favoráveis à defesa. O nosso bulldogzinho aqui, ó, ele caça jurisprudências favoráveis à defesa para você. Jurisprudência do quê? Você vem aqui, digita o que você quer, exemplo, droga. Vem aqui, pesquisa. O nosso bulldogzinho vai farejar a melhor jurisprudência para você e vai achar aqui, ó, jurisprudências selecionadas, tá? Jurisprudência recente, Rodrigo? Imagina, 13/9/2022 aqui, ó. Jurisprudência em ordem de antiguidade aqui para vocês, com filtros. Você pode procurar por tema. Ó, você pode procurar o tema que você quer dentro daquela pesquisa que você fez com um ano. Rodrigo, quanto que eu pago nisso? R$0, tá? Clicou aqui, acessou a jurisprudência. Você vai ser mandado direto lá para o site da STJ depois. Eu não estava sabendo disso, não. Não? Ô, Rodrigo, faz um teste aí pra galera perceber como que funciona, porque tem gente vendendo uns produtos furados aí, vendendo água, ilusão, e a gente aqui dá de graça. Faz uma pesquisa aí, por exemplo, violação de domicílio. Ó, realizar nova busca. Violação. Não importa colocar ou não. Palavrinha difícil você pegou, hein, João? Violação de domicílio. Vamos procurar. Nós encontramos 23 pesquisas. A última do dia 18. Só jurisprudência favorável. Tema, denúncia anônima. Constatado que a ação penal se embasa unicamente em provas ilícitas, constante na entrada ilegal em domicílio. Aqui tem um resuminho para você do que é a ementa. Se você clicar aqui, você vai para a página onde você vai acessar todo o inteiro, a ementa inteira da completinha aqui. Se você clicar, você já copia ela, ó. Já está copiadinha para você. Isso que eu ia falar. Ó, eu não posso falar mal de site de jurisprudência publicamente. Vocês conhecem os nomes, não precisa eu falar. Esses sites aí tem que pagar, queridão. Aqui, olha só, o site é gratuito lá naquele outro site. Aí você consegue jurisprudência lá. Primeiro, lá as jurisprudências não são selecionadas. No jurisprudência criminal, é só jurisprudência selecionada para defesa. É só coisa favorável a nós. E para além disso, lá cobra para você copiar. Rodrigo, quanto que é aqui para o advogado simplesmente copiar a ementa inteira e colocar na peça dele? Quanto que a gente vai cobrar para isso? Vai cobrar um clique do mouse, ó. Clicou no mouse aqui, ó. Ementa copiada, você já pode colar aí na sua peça. 0,800, gratuito. E olha isso aqui, João. Você e olha o tanto de tema.
você pode salvar a jurisprudência, ela vai ficar com esse pontinho aqui que você gostou. Depois você tem aí no seu cadastro, você faz um cadastrinho, ó, você clicou aqui, ele mostra todas as suas jurisprudências que você salvou já dentro do seu banco aí para você, tá? Ó, a jurisprudência que você selecionou, que você gostou, que você vai usar sempre, já tá aqui selecionadinho para você. Se você quiser usar filtro na sua jurisprudência, você pode. E claro, daqui a pouco a gente vai colocar vídeo, vai melhorando, a gente vai explicar a jurisprudência, vai ter um vídeo para assistir. Ou seja, divulga, tá? Podem divulgar. Ô, Rodrigo, isso que eu tenho que pedir pra galera aqui. Ó, ninguém faz isso de graça. Ninguém vem quase a semana inteira. A gente tem aqui evento segunda, terça e quarta, gratuito. Olha a aula aqui pra vocês. Isso aqui é, na boa, Clube Criminal é melhor que muito curso que vocês veem por aí pago. Vocês ficam pagando dinheiro pra outras pessoas aqui. O que a gente quer? A gente quer que você se vincule com a gente, assim, ó, como se fosse íntimo. Gostou disso aqui? Olha o que a gente tá fazendo de graça pra vocês. Gostou? Publica. Pega esse site aqui, publica no seu stories, chama a galera, divulga pra gente, cara, porque a gente tá fazendo pra vocês. E quantas vezes a gente faz uma aula na terça-feira, o pessoal não assiste. A gente faz um negócio desse, o pessoal não acessa. Na boa, ninguém no Brasil hoje, de treinamentos jurídicos, faz isso de graça como a gente faz. Com tamanha qualidade. É jurisprudência gratuita, selecionada, editável, copiável, sem custar absolutamente nada. Inclusive, vocês vão ver que o nosso projeto é começar, eu, Rodrigo e o Thiago, gravar vídeos explicando cada uma das jurisprudências. Imagina só você clicar nesse vídeo e ainda clicar na jurisprudência e ainda debaixo tem um vídeo de uma aulinha lá de 10 a 15 minutos, minha, do Rodrigo e do Thiago. É isso que a gente está planejando para vocês. No mínimo, vocês têm que ter. Cara, ajuda a divulgar, ajuda a mostrar a gente para todo mundo. Clube Criminal é um negócio sensacional que vocês não veem em lugar nenhum. João, vocês estão me ouvindo aí, né? Que tá dando umas travadas. Ó, aqui embaixo, pessoal, tem o compartilho jurisprudência. Se você clicar, você compartilha o site. Se você entra na jurisprudência específica, vou entrar em uma aqui. Ah, travou minha tela. Mas enfim, se você entrar na jurisprudência, você pode compartilhar a própria jurisprudência no seu grupo lá. Achou uma jurisprudência legal, que serve para você, um excesso de prazo bacana, você pode compartilhar lá no seu, direto lá no WhatsApp, lá, essa jurisprudência específica, já mandar ela. A galera consegue acessar. E outra coisa legal, perguntaram, dá para procurar pelo número do processo? Qualquer termo que você colocar na busca, ele vai encontrar. Vou até fazer o teste aqui agora, que minha câmera tá bugando se eu viro ela. Mas vamos ver se vai dar certo, só para mostrar isso aqui para vocês, ó. Tá travando aí, né? Eu vou virar aqui, vamos lá. Mas enfim, dá para buscar pelo número do processo também, tá? É só você digitar o número do processo aqui, ele vai encontrar, digitar o número aqui, acho que dá para ver assim, ó. Se você vem aqui no realizar e digita o número do processo, não precisa nem colocar HC nada, ele encontra também a jurisprudência que você quer aqui no processo, beleza? Qualquer termo que tiver dentro, em qualquer lugar, você pode pesquisar, ele vai encontrar. Não faz tanto sentido você procurar pelo número do julgado, porque se você já tem o número do julgado, você vai no site da STJ e pega. No site de onde você quiser e pega, tá? Faz mais sentido você procurar por termo para achar jurisprudências novas. Mas é isso. Queria contar essa novidade para vocês. Divulguem, espalhem, cliquem lá no compartilhar. Vai ser melhorado o site ainda, vai ter vídeo lá no momento que você entra, vai ter um videozinho explicando como usa, vai ter vídeo de jurisprudência, a gente vai alimentar esse site só com jurisprudências favoráveis. Não quero ter 1 milhão, a gente não quer ter 1 milhão de jurisprudências. A gente quer ter jurisprudências favoráveis à defesa, tá? Esse é o nosso lema aqui. Rodrigo, inclusive, a gente não quer ter 1 milhão de jurisprudências, mas a gente já tem 200, cerca de 200 jurisprudências favoráveis à defesa. Esse site já está funcionando e já tem mais de 200 jurisprudências ativas para você pesquisar, estudar, copiar e colocar nas suas peças, gratuitamente. Cara, isso aqui é impactante, Rodrigo. Show! jurisprudenciacriminal.com.br. Sem cobrar R$1 de você, inclusive o salvar sem cobrar R$1 de você. Só você fazer seu cadastro lá rapidinho, clica só informar o seu e-mail, o seu telefone, para a gente poder mandar novidades para vocês também. E é isso. Valeu? Podemos encerrar assim? Show de bola! Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até segunda. Até mais, galera. Até a próxima. Valeu!